Hoje a gente vai falar então sobre aromaterapia na maternidade, né? É tão legal esse assunto porque quando a gente começa a utilizar a aromaterapia, quando a gente começa a utilizar os óleos essenciais, a gente começa a ver como tem possibilidades de uso dos óleos, né? Do tratamento, do bem-estar, de tudo com os óleos essenciais. A gente tem um leque enorme de possibilidades que muitas vezes a gente nem sabe, né? E a gente pode se beneficiar de uma maneira tão incrível, né? As grávidas mesmo, elas podem se beneficiar com várias coisas que às vezes não se encontra um suporte dentro da medicina, principalmente, porque, né, quando as mulheres estão grávidas, elas têm muita contraindicação do que pode ser utilizado, do que não pode ser utilizado, de remédio. Então, quantas vezes ficam com aquele mal-estar, com aquele desconforto, ou até as questões emocionais que super afloram, né, durante a gestação. Eu e a Lu, a gente ainda não é mãe, a gente não sabe do que a gente está falando, né? A gente sabe a partir do que nos contam, da nossa experiência, não de sentir na pele. Então vai ser muito bom e vai ser muito rica a contribuição de todas as mamães que estiverem aqui, as que já foram mamães. Ai, não sei, eu tô com uma. Tomei um gole de erva antes e ficou no lugar errado. As que já foram mamães, as que vão ser mamães, as que estão tentando ser mamães, para contribuir com a gente, né? Com as perguntas, com as dúvidas e com o que mais for. A aromaterapia, nesse caso, eu vejo que ela pode ser muito contribuição, porque é bem isso que tu disse, né? Muitas vezes, quando a gente entra no processo de gestação, as mulheres entram, elas perdem, elas não podem ter acesso a muitos remédios. E, na realidade, acho que esse movimento de substituir, muitas vezes, o remédio alopático por algo natural também é uma opção, não só na gestação, que é algo que a gente tem feito bastante, que é procurar coisas que são mais naturais, que a natureza nos oferece. E eu tô com eco aí. Vou botar o Tá com fone. fones. Então, acho que é bem interessante a gente até olhar para essa coisa da gestação, esse uso dos óleos essenciais na gestação e também trazer para o nosso dia a dia, que é algo que a gente tem feito. Aí, quando eu tenho uma dor de cabeça, eu vou e uso um óleo essencial que vai trabalhar isso em mim, e não um remédio. Né? A gente tem feito essa mudança, essa troca, transformado o nosso olhar para isso, e a gestante ela também pode fazer, eu acho que ela tem até uma justificativa maior, porque realmente ela não pode usar outros medicamentos. Então, os óleos essenciais, eles são muita contribuição para quem estiver percebendo, né, que pode fazer uso disso e também é importante ter alguns cuidados. A gente não pode sair usando todos os óleos essenciais, mas é uma super alternativa. Eu percebo muito, sabe, da gente começar a fazer esse movimento de procurar coisas mais naturais que vão contribuir para a gente em qualquer momento. E hoje a gente vai falar especialmente da gestação. E é muito legal, né? Algo que a gente traz sempre para vocês é o quanto os óleos essenciais, eles trabalham no nosso corpo físico, no emocional e no vibracional. E a gente sabe que quando a gestante ela tá no processo de gestação, né, carregando um nenenzinho, começam a surgir várias coisas. Eu tenho bastante conhecimento assim na parte de constelação familiar, né, na parte transgeracional. Então a gente começa a reconhecer o quanto tem de conexão ali, mãe, bebê, quanta coisa vai surgindo, quantas coisas até da própria gestação, né, de quando era um bebê no ventre começam a vir à tona. E isso eu acho muito legal. Porque a aromaterapia, ela não vai dar só aquele suporte para eu não tô me sentindo fisicamente bem, ou eu tô mais chateada hoje, ou tá surgindo alguma sensação, né, alguma coisa no meu emocional. Não, ela vai limpar, ela vai te ajudar, ela vai te dar um suporte, ela vai te trazer mais tranquilidade, mais leveza, mais amparo durante todo esse processo gestacional. E a gente sabe que muitas coisas acontecem durante tudo isso, né? A mulher fica mais sensível, e a gente pode utilizar uma terapia através da inalação, através de uma massagem, para trazer esse equilíbrio para o corpo, para trazer essa segurança para o corpo, esse bem-estar, esse aconchego, essa tranquilidade. E como a Lu disse, né, a gente tem que ter alguns cuidados, porque imagina, né, a gente falou aqui, né, em relação à medicação, tem muitos remédios que as grávidas não podem utilizar e os óleos essenciais também.
a composição química dos óleos essenciais é que vão, né, trazer aquela segurança de uso ou não. Porque o óleo essencial, ele é um composto químico, ele é um produto químico produzido pelas plantas. Então, ele atua através da química no nosso corpo. E por isso a gente precisa ter alguns cuidados. Mas nós temos muito recurso. Tem muitos óleos que são super seguros. Eu fiz até uma listinha para não me esquecer de nenhum para falar para vocês, né? Porque é exatamente isso. A gente tem tanta possibilidade e tem tanta coisa legal que a gente pode fazer. A gente pode utilizar em massagem para relaxar o corpo, né? Para aliviar as dores. Quantas vezes aquela dor lombar? Muita grávida reclama, né, de dor lombar, começa a pesar aquela barriga para frente, as costas começam a incomodar, então a gente pode fazer um óleo para passar ali, fazer uma compressa morninha, para, né, fazer aquela região relaxar, passa um óleo, bota uma compressinha. Quantas vezes as mulheres reclamam, né, no primeiro trimestre da gestação, principalmente da parte de enjoos, né, os enjoos que vêm à tona, que vêm muito, e o enjoo, ele nada mais é que uma dificuldade na digestão. Então, a gente pode, uma sugestão ótima para utilizar, é utilizar no difusor de ambiente durante a noite no quarto. Alguns óleos que vão contribuir com a questão da digestão. Os cítricos são ótimos para isso, para todos os enjoos, né? Então, fazer uma sinergia, de repente usando um lavanda, que é tranquilizante, calmante, usando limão, que é um óleo cítrico que ajuda na digestão, na desintoxicação do organismo, ou até um cardamomo, né, que é super bom para digestão e que traz a sensação de aconchego, de carinho, de segurança. Deixa durante toda a noite ali no difusor de ambiente, fazendo aquela fumacinha, soltando o cheirinho no quarto. Quem não tem um difusor de ambiente pode colocar numa bacia com uma água quente, que, né, aquela água vai evaporar e o cheirinho do óleo também vai, né, se dissipar no ambiente. Então, a gente usar isso durante a noite facilita muito para que no outro dia de manhã a mulher não tenha aquele enjoo. E outro cítrico que é muito fantástico para esses momentos e que é super indicado é a bergamota. A gente fala muito sobre o óleo de bergamota, ele é muito bom, ele é o óleo do otimismo, ele traz uma sensação boa, gostosa. Então, para trabalhar aquelas oscilações de humor, aquele choro repentino e às vezes recorrente, a bergamota é muito boa para isso, porque ela vai trazer um ânimo, um otimismo e um olhar para isso com conforto, com alegria, com felicidade e ao mesmo tempo trabalhar essa questão das oscilações de humor. E eu separei aqui uma pesquisa que foi feita, que a Ana falou sobre massagens, uma pesquisa que foi feita na Inglaterra com 52 mulheres grávidas que fizeram massagens toda semana com óleo de lavanda. E elas relatam que houve uma redução muito grande no estresse e também um aumento na imunidade. Então, percebam o quanto a gente pode usar os óleos essenciais para contribuir de uma maneira muito leve. Uma massagem toda semana, o óleo de lavanda ele é excelente para tranquilizar, para acalmar, e ele trabalha muito a parte razão e emoção. E o legal disso é Equilíbrio, que né? exatamente o equilíbrio entre isso, entre a razão e a emoção, e um equilíbrio emocional. E a Ana trouxe a questão de que muitas vezes as coisas vêm à tona. Quando eu me torno mãe, eu trago inconscientemente tudo que aconteceu na minha gestação e trago a história das mulheres da minha família e o meio onde eu vivo, enfim, né, a minha realidade. E às vezes a gente perde um pouco, não digo o controle, mas essas coisas vêm muito forte. E a lavanda ajuda muito a gente perceber, não, só um pouquinho, o que é meu, o que não é, como que eu posso trazer equilíbrio para essa sensação, para esse sentimento, né? A gente escuta muito falar que as grávidas têm os sentimentos à flor da pele. Então, lavanda, além de trazer tranquilidade, aumentar também, né, nesse caso, percebeu que houve um aumento da imunidade, ela trabalha todas essas questões, traz um pouco traz muito equilíbrio, porque eu percebo muito que quando a gente passa por situações, a gente vai passando por situações, as coisas que a gente precisa trabalhar, elas vêm vindo à tona. Então, quando eu me torno mãe, as coisas que eu preciso trabalhar vêm à tona. Quando eu faço uma escolha, as coisas que eu preciso trabalhar vêm à tona para serem trabalhadas. E a gestação é um marco muito forte na vida da mulher. Então, a gente pode sim usar os óleos essenciais para trazer muita facilidade, muito conforto nesse período. E a lavanda e a bergamota são excelentes para isso. Talvez até usar um pouco dos dois, onde tu traz um pouco de equilíbrio e ao mesmo tempo tu potencializa, né, o otimismo, a alegria.
tem outro cítrico que é maravilhoso também. A bergamota, eu confesso que é o meu preferidinho, assim, para usar com grávida também. Porque eu acho que ele contempla super todos esses aspectos, né? Mas a gente tem o grapefruit, que é um óleo que ele é super antidepressivo. Super antidepressivo. Então, aquelas mulheres que têm aquela depressão durante a gravidez, ou até no pós-parto, que tem aquela depressão pós-parto, porque é um mundo de um monte de expectativa, de um monte de sobrecarga, é um mundo novo. E muitas vezes a gente não sabe como reagir aquilo ali de uma maneira clara, né? E aí, muitas vezes, até aquela coisa que a gente está sentindo naquele momento, que fica mais interiorizado, a gente acaba levando para uma depressão. Então, o grape, ele é um óleo ótimo, excelente para utilizar no colar difusor, né? Depois da gestação, para trazer aquele equilíbrio, para trazer o otimismo, para trazer a alegria, né? A felicidade de volta, liberar aquelas coisas passadas, né? Então, aquele sentimento de tristeza, aquela coisa mais profunda vai soltando. Só que ele não é um óleo que ele faz uma. Isso eu acho incrível do grape, porque ele não é um óleo de limpeza. Ele não é aquele óleo que vai trazer tuas coisas, as tuas profundidades, né? Aquelas coisas que doem à tona para tu trabalhar. Não, ele é um óleo que ele suaviza. Ele traz leveza, ele traz otimismo, ele traz calma, ele traz, ao mesmo tempo que ele traz a calma, ele também traz a energia, ele traz a motivação, a alegria. Então, isso é muito legal, porque tem momentos da vida da gente que a gente precisa, assim, usar um óleo de limpeza para tirar tudo, né? Tudo que tá travado ali, tudo que tá trancado. Mas, com certeza, esse momento não é durante a gestação e no pós-parto. Então, é muito bonito a gente ver que tem essas possibilidades que a aromaterapia nos traz, né? Que é ter um óleo que ele vai fazer aquele sentido, que vai ser utilizado com aquela finalidade, mas que ele também não é um óleo que traz a questão de botar as coisas para fora, de repente trazer um peso, uma dor ali que não é o momento, né? Eu acho que essa coisa de botar as coisas para fora, esses momentos, né, que a gente precisa, a gestação, muitas vezes ela faz isso no automático. Quando tu descobre que tu tá nesse processo, as coisas vêm à tona, que é exatamente isso que a gente disse, de vir a insegurança, de vir, de repente, memórias ou traumas que aconteceram com a mãe, né, quando ela era na gestação. Então, realmente não é o momento para tu ainda ir lá e potencializar isso, pelo contrário, é um momento de não, tá tudo bem, né? A gente pode ficar seguro, feliz, alegre, é um momento onde a gente pode aproveitar muito. Então, não existe necessidade alguma de usar um óleo que vá potencializar esse sentimento ruim. Então, a gestação é um momento que pode ser, sim, muito lindo, muito alegre, com segurança. E esses óleos que a gente traz, eles trazem exatamente isso, que é a tranquilidade, a alegria e o vou aproveitar esse momento. E aí eu anotei aqui até para esses momentos de ansiedade, que é bergamota, que é o que a gente falou bastante, e que vai trazer segurança ao mesmo tempo, olíbano ou cedro. Então, são óleos que trazem segurança, que trazem a Travou gente... aqui para mim. Oi? Travou? Travou tudo. Eu escutei só até, eu anotei aqui. Eu não sei se foi para mim ou se tá travando mesmo a internet, se é daqui de casa ou a tua. Tá, vamos ver se o pessoal responde. Se ouviram, mas eu anotei para esses momentos realmente de ansiedade e de insegurança, porque muitas vezes, se é a primeira gestação, você não sabe o que vai acontecer, tu fica muito inseguro, né? Aquela insegurança com o novo, o que eu faço com isso agora? E aí, bergamota com olíbano, cedro, normal, com olíbano ou cedro são óleos que vão complementar e vão trazer bem essa segurança, vão trazer acho que é a firmeza, assim, né, de seguir em frente, de que sim, tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Então, fazer também, né, o uso com um óleo, por exemplo, grape ou bergamota ou laranja doce, que é um óleo da alegria, que vai trabalhar ao mesmo tempo a questão da infância com tranquilidade, com alegria, usar ao mesmo tempo um óleo que vai te trazer segurança, que aí tu consegue ir trabalhando a insegurança e ao mesmo tempo potencializando os sentimentos bons e as sensações de alegria, né, no processo. E uma coisa que me veio assim bem forte, que acontece muito, né? É o que eu mais escutei das grávidas que eu acompanhei até hoje, é a questão da opinião alheia. O quanto muitas vezes as mulheres ficam assim, piradas, né? Vamos convir, né? Porque cada um diz uma coisa.
Aí chega a ser aquela coisa, aquela tensão tu dizer pra alguém que tu tá grávida, porque todo mundo que tu disser já vai te dizer alguma coisa de resposta. Todo mundo já vai ter alguma coisa pra te dizer. O que aconteceu com aquela pessoa, o que não aconteceu, como que foi com o filho dela, com o filho do vizinho, com a cachorrinha que deu cria. É uma coisa que não tem explicação. É essa coisa que acontece que o ser humano ele precisa, né, ajudar o outro e muitas vezes essa ajuda não é uma ajuda, não é uma contribuição real. Então, esses olhos, eles também vão fazer com que a mulher se sinta mais segura para separar o que é dela e o que é do outro. A bergamota com o olíbano junto, eles vão fazer muito essa separação energética. Acho que é uma sinergia para tu te blindar da opinião alheia. Exato, era isso que eu ia dizer. A bergamota com o olíbano junto, eles são tipo uma blindagem, né? Porque eles protegem, eles são óleos, os dois são super seguros de ser usados durante toda a gravidez, né? Durante toda a gestação. E eles são óleos que eles fazem essa blindagem energética, essa blindagem espiritual. Então é a gente conseguir estar bem conosco e ao mesmo tempo ter aquela barreira de separar, olha, interessante que ela acha isso, né? Que fique com o pensamento dela. Inclusive, quem não viu a nossa live de ontem, que a gente falou sobre pontos de vista e tá grávida, é muito legal, é uma contribuição, tá no IGTV da Lu, assistam, porque vai trazer clareza lá, tem uma ferramenta incrível para fazer exatamente essa separação, né? Porque é isso, vem muita coisa à tona. Todo mundo tem alguma coisa para te dizer, tem uma experiência, aí tem uma simpatia que tu pode fazer para isso, para aquilo, para aquele outro, sabe? E daqui a pouco, a grávida, ela não tá conseguindo viver o processo dela. Então é importante, e o olíbano, ele é um óleo que ele faz essa conexão da gente com a gente, né? Ele conecta a gente profundamente. Ele é um óleo sagrado, um óleo que a gente utiliza muito em meditação, porque ele faz essa conexão. Então, quando a gente utiliza nesses momentos, potencializa tudo isso. E aí, me lembrei de falar uma coisa que é interessante, né? As grávidas, o olfato muda muito. Então, se não for contigo, se tu não for a grávida, mas tu pensa em utilizar os óleos essenciais com grávidas ou indicar para as tuas amigas que estão grávidas e tudo mais, tu sempre testa, né? Tanto se tu for entregar algum olhinho para ela fazer alguma massagem, passar em algum lugar do corpo, testa porque a sensibilidade também aumenta muito, então tem que testar para ver como é que tá aquela pele e dá o óleo para ela cheirar. Porque às vezes aquele cheiro que a mulher gostou durante a vida inteira, ela não pode suportar na gravidez. Tem mulher que não suporta nem o cheiro do marido, né, gente? Vocês já ouviram falar, né? Ou alguém aqui já deve ter passado por isso. Eu já escutei muita gente dizer, nossa, eu amo meu marido, mas ele chega perto de mim, chega a me dar uma repugnância o cheiro dele. Eu disse, nossa. Então, assim, imaginem com um óleo essencial, que é super forte, super concentrado, né? Às vezes aquele óleo pode incomodar. E esse momento não é um momento da gente ter nada que vá afrontar a mulher, que vá não ser uma contribuição de maneira geral. Então testa. Se não for gostoso, se não for, ai, que cheiro legal, que gostoso, não é o momento de tu trabalhar outras questões. Então percebe, né, e usa aquilo ali bem dentro desses cuidados, porque vai ser uma contribuição incrível para as mulheres. E aí a Dica falou sobre a amamentação, né? A Lu até separou uns olhinhos para falar aqui da produção de leite. E aí eu ia só fazer um comentário à parte, que é quando a gente utiliza colar difusor, porque não tem problema usar aromaterapia quando está amamentando, né? Isso é uma dúvida que surge muito. As pessoas perguntam, mas como é que eu vou fazer quando eu pegar o neném no colo, quando eu estiver dando de mamar? Não tem problema, põe o colarzinho para trás, assim, né? Que não vai influenciar em nada. E se for utilizar algum óleo no seio, a gente vai passar umas receitinhas agora e tem algumas receitas até para estria. É só lavar bem a região antes de dar de mamar, não tem problema nenhum. E eu ia dizer antes que uma maneira bem legal de usar aromaterapia nesse período é usar via inalação, ou no colar, ou no difusor, e aí ter certeza dos óleos ou da concentração para fazer cremes, para fazer óleo de massagem, mas é bem interessante por inalação, porque é uma maneira segura, tu não vai irritar a pele nem nada, a não ser que tu busque realmente um creme, mas se tu quer para efeitos vibracionais, usa na inalação, que é seguro, é tranquilo. E eu separei 2 óleos para Eu sempre gosto de dizer isso também, porque, né, a gente tem tantas formas de utilizar uma terapia, né? E, inclusive, a ingestão, ela não é indicada durante a gestação.
né? Quem faz ingestão de óleo essencial, porque a ingestão de óleo essencial, ela é normalmente indicada por médico, por alguém que tem uma especialidade nisso, né? Então, não é uma das formas que se escolhe, porque na gestação, o fígado da mulher, ele já fica super sobrecarregado. E os óleos essenciais, as moléculas aromáticas dos óleos essenciais, elas são metabolizadas no fígado. Então, não é legal a gente dar algum óleo que tenha um efeito de sobrecarga no fígado para um fígado que já não está muito ok. Né? Inclusive, isso é uma das coisas que faz com que a gente não escolha nem pelo uso aromático alguns óleos. Porque mesmo no uso aromático, a gente leva uma parte desses óleos essenciais para a nossa corrente sanguínea. Todas as formas de utilização, seja a ingestão, uso tópico e uso aromático, eles sempre vão parar na nossa corrente sanguínea. Então, esse óleo, ele sempre vai estar circulando no nosso corpo. Então, é muito bom a gente ter essa consciência, a gente saber disso, porque a gente, né, vai trazendo outras percepções. Porque se todas as formas vão levar para o mesmo lugar, como seria, né, utilizar uma ao invés de outra, que vai ser mais fácil de até assim, às vezes passar creme mesmo, a mulher enjoa no meio do caminho, né? Ela tá passando, ai, adoro o cheiro, adoro o cheiro, adoro o cheiro, um dia acorda e não gosta mais. A gente sabe que isso acontece. Quando a mulher tá grávida, essas oscilações acontecem muito, a gente tem que respeitar. Então, até a forma aromática, ela é muito mais fácil, porque, tá ali no teu difusor, não gosta mais, não quer mais, não tá mais contribuindo, vai lá e troca. O óleo, às vezes, a mulher ainda fica, pois é, mas ainda tem um monte de óleo, vou usar até o fim. E não tá mais sendo uma contribuição da forma que poderia ser. Isso que a Ana trouxe é bem interessante dos que não são metabolizados, dos óleos que são metabolizados pelo fígado, porque são os óleos contraindicados. Os fenóis e acetonas, por exemplo, eles não são facilmente metabolizados pelo fígado. Então, são os óleos que não são indicados para o uso das gestantes, que são cravo, tomilho, alecrim, hortelã-pimenta. Então, são esses óleos que orégano, que a gente não pode usar, que é totalmente contraindicado. Então, a gente fala os seguros, mas é muito importante saber quais são os que a gente não pode usar. Porque a gente não vai correr nenhum risco de acontecer alguma coisa. Então, cravo, tomilho, hortelã, alecrim, o que mais? Isopo, tuia, junípero, canela, erva doce, né? Não, durante o processo, pode usar só na hora do parto. A sálvia e a angélica também. São 2 óleos, salve esclareia e angélica, que a gente não utiliza durante a gestação, mas pode utilizar na hora do parto. Porque eles são reguladores hormonais, então eles mexem nos hormônios. Então é muito importante não usar eles durante a gestação. E erva doce e manjerona também, eles não são éteres, mas eles também não são usados por gestantes. Então é bem legal ter esses óleos bem destacados para não acontecer não correr o risco de usar eles, né? E sabe o que é muito legal? É que a manjerona, ele é um óleo que ele não é indicado para gestante, né? Assim como a sálvia. E eles são óleos que são maravilhosos para serem utilizados no processo de parto, na hora do parto. Então, vocês vão ver que tem... é muito legal ter uma doula que acompanhe e que tenha conhecimento em aromaterapia, porque ela vai conseguir fazer com que aquele momento seja incrível. Tem óleos, né, que eles ajudam na dilatação, eles ajudam, enfim, a manjerona é um óleo excelente para dor, então dá para passar na mulher, nas costas, ali na região da lombar, durante o movimento do nenê, né? A sálvia, ela vai trabalhar várias questões, então, assim, é muito legal, né, que tem isso. A gente não utiliza durante a gestação, mas a gente pode utilizar na hora do parto, porque eles vão induzir o parto e vai ser bem legal. Eu tenho até aqui a hora do parto, esses que tu disse, uma receitinha, que é sálvia, manjerona e jasmim. São 2%. Isso são 12 gotas em 30 gramas de creme. 6 de sálvia, 6 gotas de sálvia, 4 de manjerona e 2 de jasmim. Então, depois eu posso até escrever aqui. Então, percebam que são óleos que não são indicados para gestação, mas eles são excelentes. Inclusive, a receita é feita deles para a hora do parto. E uma combinação muito legal para colocar no ambiente na hora do parto é laranja doce com lavanda.
Porque ele vai trazer esse conforto, vai dar uma tranquilidade, e ao mesmo tempo vai trazer uma sensação de alegria, de felicidade. Então, para aromatizar o ambiente, é legal. Aí tu pode ter uma combinação para aromatizar o ambiente, uma combinação para passar no corpo na hora do parto, mas essa combinação é bem legal para a gente ter laranja doce e lavanda no ambiente No na hora do difusor de parto. ambiente, né? E qual é o outro? É manjerona, jasmim e que tu falou para Sálvia. passar e sálvia. Para passar Isso. para fazer um creminho, né? Para passar na gestante. Isso é muito legal, gente. É muito rico, né? Todas essas contribuições da aromaterapia, porque é lindo, né? Um processo tão bonito, tão lindo. Quando a gente pode ter um suporte, que é um suporte natural, um suporte que não vai mexer só no nosso corpo, porque ele mexe quimicamente, porque ele vai auxiliar o nosso corpo físico, mas é um suporte que vibracionalmente vai estar afetando o nosso corpo inteiro, então vai fazer a gente se sentir de uma forma totalmente diferente, muito mais grandiosa. Isso é muito legal. E aí os olhos que a gente ia falar, Lu, da amamentação. Ah, tá, peraí. Só a dica também perguntou. Muitas grávidas com inchaços, principalmente nas pernas. Os óleos cítricos são muito bons para isso. Para fazer um creme, um gel para massagem, só tem que cuidar porque eles são fotossensibilizantes. Então, quando tu for passar, não ir para o sol. Mas eles são muito bons. Laranja doce ou amarga, limão, grape, A laranja bergamota. amarga, inclusive, ela é super diurética, né? Ela ajuda muito. É um óleo queridinho na estética. Eu acho que ela é a mais indicada dos óleos cítricos, mas se tu não tem esse, tu pode usar qualquer outro óleo cítrico, porque eles vão ter também essas propriedades. E eu anotei para produção de leite, lemongrass e erva doce. Só cuidar o erva doce porque ele é laxativo. Então, perceber o uso, se não vai, se tu já tem, está passando por algum momento, se tu já tem um intestino, por exemplo, que funciona super bem, de repente ele vai dar uma desregulada nessa parte. Então é interessante É legal também fazer essa análise, porque às vezes tu usa um óleo, mas tu tá passando por alguma outra fase. Então ele vai talvez trazer algum efeito físico depois. Então o erva doce cuidar, porque ele tem esse pequeno detalhe. E é legal falar isso, né, da parte da amamentação, porque muitas vezes a gente pode fazer um óleo para passar no peito. Tem algumas mulheres que estão passando pelo processo da amamentação e que o seio começa a rachar, começa a doer, começa a ficar incomodando. E aí, em função disso, o próprio psicológico da mulher, por estar com aquele incômodo, começa a diminuir a produção do leite para não ter aquele desconforto ali. Gente, o nosso sistema psicológico é uma coisa incrível, assim. Ele faz todos os movimentos de um jeito para nos proteger o tempo todo. Então, muitas vezes, para a produção do leite, em função da dor, das rachaduras, da assadura, enfim, de tudo que acontece no seio. Então, tu pode fazer um óleo e utilizar o olíbano, que é um regenerador bem profundo da pele, junto com lavanda, e colocar uma gotinha de... vai fazer essa sinergia a 0,5%, tá? E tu pode colocar o erva doce junto, porque ele vai estimular a produção do leite, ao mesmo tempo a lavanda vai cicatrizar, vai acalmar a região e o olíbano vai regenerar profundamente aquela pele. Então isso é muito legal, é uma super dica, né? E aí depois quando for dar de mamar, tem que limpar ali o bico do seio para o bebê não ter o contato com óleo essencial direto na boca, mas ajuda muito, 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 assim. E pode usar também no colar difusor, né? O hortelã. Ai, Jesus. O erva doce, o hortelã não, o hortelã é o contrário. O erva doce com o lavanda, né, e o olíbano no difusor pessoal, porque aí tu vai sentindo o cheiro, isso também vai levando pro teu sistema límbico, né, para tu te sentir mais calma, mais tranquila, mais segura com aquele momento, e vai também dar o estímulo pro teu corpo da regeneração. Não vai ser tão pontual, tão local e tão rápido, mas ele também vai contribuir. Se tu não puder fazer o creminho para passar, tu pode utilizar no colar difusor. E eu falei mais cedo na live sobre a massagem com óleo de lavanda, que reduziu o estresse, e ele também é indicado para as dores na lombar, ou que tu sinta em... Oi? Eu fiquei pensando que live? Falou antes, né? Tu falou, falei mais cedo na live. Live? Que live? O que eu perdi? Então,
Porque tu pode passar no corpo para te sentir melhor, para reduzir o estresse e ao mesmo tempo trabalhar as dores na lombar e até depois, né? Depois que o nenê já nasceu, vai ficar com ele no colo, que muitas vezes tu sente dor muscular, super funciona. Ou lavanda ou camomila romana. Lavanda ele é muito mais acessível, né, financeiramente, mas se tu tem camomila romana, ele é excelente para o bebê também. Então, acho bem interessante para mamães investir na camomila romana, porque ele é muito seguro para os bebês, ele é ótimo para tranquilizar, para acalmar, para fazer uma massagem, para cólicas, e aí tu pode usar para ti e para o nenê. É uma super dica esse, é ter a camomila romana em casa. Inclusive, eu acho que 3 óleos que a mamãe poderia e deveria investir é um bergamota, um lavanda e um camomila romana. Ela investe na lavanda e na bergamota para ela, né? E a camomila romana vai auxiliar ela e vai ficar pro bebê. Assim como a lavanda, né? Que são 2 óleos super legais para ser utilizados. Hã? Eu acho que se fosse eu ia colocar no primeiro dia que eu descobri que eu tô grávida da bergamota, nunca mais ia tirar. Depois eu só ia mexendo. Ah, hoje eu incluo mais um, hoje eu tiro o outro, vou fazer um creme de massagem com outro, mas a bergamota ia estar o tempo todo no colar. É verdade. Porque é muita contribuição, né? É muito legal isso. E a gente também pode utilizar para diminuir a produção de leite, né, Lu? Oi? Assim Sim, como, pode. assim como a gente utiliza para. Fala aí. Não Eu deixei por ti porque, porque tu me passou a tua anotação e eu disse, fala tu aí então da diminuição. Os óleos para diminuir a produção de leite. Não anotei. Hortelã-pimenta, não? Não? Mas eu li isso na tua anotação. Hortelã-pimenta. Gente, como pode? Não, eu ainda pensando assim, tá, vou deixar pra Lu falar, já que ela anotou bonitinho ali. A gente pode utilizar o hortelã-pimenta para diminuir a produção de leite, né? Então, assim como a gente faz o óleozinho para passar no peito para aumentar, a gente pode utilizar para diminuir, para fazer esse processo, né? Às vezes, quando as mães têm que parar de amamentar por alguma razão, não criar um processo de desconforto ali no peito, pode começar a utilizar o hortelã-pimenta, porque ele vai fazer esse papel, né, de diminuir a produção de leite. Então é bem legal, né? E para estrias, para barriga, né, para quando a mulher entra no processo assim de esticar a barriga, é muito legal utilizar óleos que são regeneradores mais profundos. Então a gente pode utilizar num momento de prevenção, né? Aquele início ali, quando tu tá com a tua barriga aumentando, tu pode usar lavanda e gerânio, tu pode usar lavanda e olíbano, que é regenerador bem profundo da pele. E se tu já tiver com estria, se tu já tiver feito alguma rachadurinha ou até aquele vermelhinho que começa a aparecer, tu pode utilizar o olíbano, né? O olíbano com a lavanda, o olíbano com a mirra, porque eles são regeneradores bem profundos, eles vão contribuir muito para tu ter um processo de restauração, né? Daquela pele ali, para que a estria não aconteça, não se forme. Pode utilizar tanto na barriga como nos seios e aqui no quadril, né? Tem muita gente que acaba tendo estria no quadril também, porque aumenta. Então, é bem legal fazer um creminho. E aí, tu pode fazer com 1% de concentração e passar todos os dias, né, no corpo ali, para ir ajudando, auxiliando nesse processo. Eu acho que é isso, né? Eu anotei. Foi tudo que eu anotei e a gente passou. Dores, depressão pós-parto, que é o bergamota. Ylang também é muito bom para depressão pós-parto. E eu percebo que o Ylang trabalha muito aquele momento da mãe mulher, da mulher e da mãe, onde tu acaba vivendo bastante pro nenê e muitas vezes acaba esquecendo ou até, né, não tendo tempo para olhar para si. Então o Ilang ele trabalha muito isso, porque às vezes a depressão ela vem exatamente desse momento onde tu não te encontra, tu não te acha, né, naquele meio onde tem bebê, tem mãe, tem casa, tem marido, tem família, tem muita coisa. Então o Ilang vai trazer muito essa percepção de não, eu também tô aqui. E aí vai contribuir muito para esse momento, né, do me descobrindo mãe, ao mesmo tempo sabendo que eu também sou eu ainda, que eu sou mulher e que, né, eu tenho um lugar no mundo. Então, o Ilang é super indicado para esse momento também. Foi a única coisa que eu anotei que não tinha. Eu lembrei de mais 2 coisas.
né? Que são desconfortos bem comuns na gravidez, que é a constipação e os gases. Né? As mulheres ficam com muitos gases. Então, a gente tem alguns óleos que eles têm a ação carminativa, né? Que diminui os gases. Então, a gente pode recorrer a eles. É manjericão, deixa eu ver onde é que eu anotei. Manjericão, bergamota, cardamomo, patchouli e laranja. Todos eles têm ação carminativa. Eu gosto muito também do hortelã, não o hortelã-pimenta, porque o hortelã-pimenta ele é contraindicado durante a gestação, né? A gente deve evitar o uso dele. Mas o hortelã normal, que é o spearmint, ele é maravilhoso, né? Porque ele ajuda a digerir, ele ajuda no processo de gases, de quando tem algum desequilíbrio ali na parte intestinal. E a constipação, a gente pode utilizar esses óleos cítricos, né? A laranja, ela é excelente para constipação, bergamota, tangerina. Tangerina é muito, muito, muito boa. A gente pode utilizar também o patchouli, o limão e a copaíba. A copaíba é um óleo brasileiro que a gente tem, que ele é semelhante ao titri. Todo mundo conhece o titri, né, que é a melaleuca. Ele é um óleo super famoso, acho que um dos óleos mais famosos e estudados dentro da aromaterapia, porque ele é uma farmacinha, assim. Ele é super antisséptico, ele é antibactericida, ele é, enfim, milhões de coisas. E a gente pode substituir ele pelo copaíba, que tem uns efeitos bem parecidos. É um óleo daqui da nossa região. É um óleo maravilhoso, 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 maravilhoso. É muito bom mesmo. Então, ele também ajuda nos processos de constipação. Então, tem aromaterapia para tudo, né, gente? Eu vou dar um curso de aromaterapia na maternidade. Fica aqui já o convite, né, para quem tem uma gravidinha que conhece aí alguém que está tentando, porque nesse curso eu não vou falar só das mulheres que estão grávidas, eu vou falar de quem está tentando, né, as tentantes, como que tu pode fazer para aumentar a fertilidade, para conseguir engravidar com mais facilidade, falar do processo de antes da maternidade, né, de antes do bebê nascer, durante o processo de gestação, o pós-parto e os cuidados com o bebezinho. Então, isso é muito legal. E também fica aqui o convite para um aulão de aromaterapia que eu vou dar na sexta-feira, às 8 horas da noite. Vai ser um aulão gratuito pelo Zoom. Tá aqui nos meus stories. É só tu puxar para cima que tem o link para o grupo do Telegram, onde eu vou postar a aula. E vai ser muito legal. Anotem as coisas que vocês gostariam de saber. Eu vou falar sobre como a gente pode utilizar a aromaterapia na nossa vida para ser mais contribuição, para ter mais facilidade, para ter mais leveza. Quais são as formas de uso que a gente tem, como que cada forma atua no nosso corpo. Fica o convite, porque vocês vão super curtir. E dia 4 e 5 de julho tem curso de aromaterapia, onde eu vou falar também sobre todas essas coisas mais profundamente e sobre 12, eu acho, óleos essenciais. Nem lembro quantos são, mas eu acho que são 12 óleos essenciais. São os do Acho kit? que é isso, São né? 10. Sim. Não, E são a os do mãe kit mais falou... uns. Ah, tá. Tem visitas e opiniões diversas. A gente falou sobre isso, mãe, no início da live, tu não tinha entrado ainda. A gente tem uma sinergia que é potente, que blinda as grávidas das opiniões alheias, que é bergamota e olíbano. Então, comentamos um pouco no início da live. Tem óleos para ajudar os maridos também, não é? Sim, tem. Na verdade, esse é um assunto bem extenso, a gente pode falar muito sobre isso. Mas já terminamos o nosso tempo. Acho que dá para deixar para uma próxima live falar sobre isso. Sim, é bem legal falar sobre isso. Até porque, né, tem muitas questões que envolvem os homens, que eu vou falar bastante isso no curso, né, que envolvem os homens na parte da fertilidade. Quantos pontos de vista se tem, né, com aquele abuso do, o homem tem que ser fértil, o homem tem que estar sempre disposto, o homem tem que estar sempre ali, né, não pode falhar. Então, tem coisas que que a gente pode utilizar, tem recursos dentro da aromaterapia que vão também aumentar o processo de fertilidade masculina. E isso é muito legal. E também, né, todo esse suporte, porque assim como a mulher passa por várias coisas durante a gravidez, ela também, quando tá casada, quando tem um parceiro que tá ali com ela, ele passa junto, né? Tem homem que, inclusive, fica enjoado junto, que tem desejo. Acho que o desejo é uma desculpa deles, né? Mas eles dizem que tem. E é muito legal, porque a gente consegue fazer essa conexão com os dois, né? E, inclusive, trazer mais conexão para os dois, né? Juntar mais os dois, para que seja um momento mais bonito, onde eles, né, se conectem de uma maneira legal. Então é isso, pessoal. Gratidão por vocês terem estado aqui conosco. Até amanhã a gente tem live sobre consciência do corpo. E não lembro. Não lembro mais. E outro dia sobre... Vamos tirar foto. Sobre pet, sobre aromaterapia nos pets.
Vamos tirar a Que fotinha. Tiro. Pronta? Eu já tirei. Deu. Então tá. Então, Então, gratidão, gratidão, gratidão. Até amanhã. vídeos.